Olá, vamos falar sobre o Regime Tributário Unificado, o RTU. O Regime Tributário Unificado é um sistema que foi instituído através da Lei 11.898 de 2009 para permitir a importação por microempresa importadora varejista habilitada de determinadas mercadorias procedentes de Cidade do Leste, no Paraguai, via terrestre, passando por Foz do Iguaçu, mediante o pagamento unificado dos tributos federais e com despacho aduaneiro simplificado. A regulamentação do RTU é feita pelo Decreto 6956 de 2009, que define a lista de produtos que podem ser importados pelo regime e define a unificação dos tributos federais nessas importações. Note que estamos falando de tributos federais. Não está incluído no regime do RTU o ICMS devido aos estados. Com a publicação da Instrução Normativa RFB número 1098 de 2010, estabeleceu-se que desde janeiro de 2011 está disponível o módulo para cadastramento dos entes participantes brasileiros no regime. Quem poderá importar mercadorias ao amparo do regime tributário unificado? Somente poderão efetuar importações pelo RTU a microempresa optante pelo Simples Nacional, regime especial, localizado na Lei Complementar 123 de 2006, que estejam habilitados na Secretaria da Receita Federal para participarem dos regimes de importação simplificada. O interessado em participar do regime tributário unificado deverá providenciar a sua habilitação no programa junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Fiscalização Aduaneira com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da empresa e apresentando os documentos que estão relacionados no ato declaratório número 3 de 1/6 de 2006 para a modalidade simplificada de pagamento de tributos de pequena monta e preencher o requerimento constante na Instrução Normativa RFB número 1098 de 2010, fazendo a opção pelo regime tributário unificado. Essa habilitação do responsável pela empresa microimportadora para a prática de atos no sistema informatizado é de controle que será efetuada por servidor da Unidade da Receita Federal de Fiscalização Aduaneira com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da empresa. Efetuada a habilitação, o responsável habilitado será credenciado no sistema pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu. O microimportador responsável habilitado junto ao RTU poderá nomear representantes, pessoas físicas cadastradas no CPF e com regularidade cadastral para, em seu nome, praticar os atos de importação e desembaraço e transporte das mercadorias importadas através do RTU. Os despachantes aduaneiros também poderão ser habilitados como representantes dos microimportadores dentro do RTU. Nesse primeiro momento de implantação do RTU, o credenciamento de representantes será feito somente através da Delegacia da Receita Federal localizada em Foz do Iguaçu. E, para tanto, o interessado deverá entregar à unidade responsável pela habilitação ou à Delegacia Regional de Fazenda do Foz do Iguaçu os seguintes documentos: cópia da cédula de identidade do responsável, cópia da cédula de identidade do representante, instrumento de outorga que confira plenos poderes para representar o interessado em todos os atos referentes à importação de mercadorias ao amparo do RTU, inclusive para receber informações e tomar ciência em procedimentos fiscais, sem cláusulas excludentes de responsabilidade do outorgante, por ação ou omissão
outorgado, vedado o subestabelecimento, ou seja, o representante da pessoa habilitada a fazer as importações no regime RTU não pode subrogar, não pode nomear um terceiro representante que haja em seu nome. Quais são as mercadorias permitidas à importação através do regime tributário unificado? O Poder Executivo, através do anexo ao decreto número 6956 de 2009, publicou quais as mercadorias que podem ser importadas através do RTU. A chamada lista positiva do RTU, que é composta principalmente por aparelhos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Existe também uma lista de mercadorias cuja importação via RTU é proibida. É a chamada lista negativa do RTU. Vamos a ela. Não podem ser importados via RTU os seguintes produtos: mercadorias que não sejam destinadas a consumidor final, armas e munições, fogos de artifício e explosivos, bebidas, inclusive as bebidas alcoólicas, cigarros não podem ser importados através do RTU. As importações deverão respeitar o limite máximo anual, que é no valor atualmente de R$ 110 mil, e ainda respeitar limites trimestrais, da seguinte forma: R$ 18 mil para o primeiro e segundo trimestres e R$ 37 mil para o terceiro e quarto trimestres. Não há, até o presente momento, limitação de quantidades de mercadorias que serão importadas pelo RTU. No futuro, o Estado pode, em ato conjunto dos ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Ciência e Tecnologia e da Fazenda, ouvida a Comissão de Monitoramento do RTU, implementar limitações às quantidades a serem importadas via RTU. Vamos estudar passo a passo como se dá a importação via RTU. As operações de importação ao amparo do RTU iniciarão efetivamente assim que estiver implantado o módulo específico do Sistema Informatizado de Controle e estiverem cadastrados os intervenientes paraguaios. Então veja, não basta nós termos o cadastro das pessoas, das microempresas e seus representantes habilitados do lado brasileiro, é preciso que o cadastro de intervenientes paraguaios, ou seja, dos lojistas paraguaios habilitados a fornecer mercadorias aos participantes do RTU, tem que se encontrar em pleno funcionamento para que aconteça a importação via RTU, via Regime Tributário Unificado. O credenciamento do responsável e dos representantes dos estabelecimentos vendedores lojistas paraguaios é de responsabilidade das autoridades paraguaias, assim como o credenciamento dos veículos paraguaios autorizados a realizar o transporte de mercadorias importadas ao Brasil sob o regime tributário unificado. O fluxo da operação dentro do RTU, resumidamente, será feito da seguinte forma: o responsável habilitado pela empresa microimportadora ou seu representante dirige-se ao Paraguai para efetuar compras de mercadorias que constem da lista positiva e respeitando os limites impostos, que até o momento são limites em relação a valores e ainda não sobre quantidades. O estabelecimento vendedor lojista paraguaio autorizado a participar do regime, ao efetuar a venda para a empresa microempreendedora cadastrada no RTU, emite as correspondentes faturas comerciais e as envia de forma eletrônica para a Receita Federal do Brasil em território nacional. O estabelecimento lojista paraguaio, então, deverá acondicionar as mercadorias adquiridas na forma do RTU
em embalagens especiais e lacrá-las com etiquetas geradas pelo Sistema Informatizado de Controle do RTU. Os volumes etiquetados deverão ser submetidos ao controle da aduana paraguaia, sendo objeto de registro no Sistema Informatizado de Controle do RTU. Ainda na aduana paraguaia, o transportador, o condutor do veículo habilitado para fazer o transporte das mercadorias dará ciência quanto ao início do transporte feito com mercadorias importadas pelo regime RTU. A mercadoria importada do Paraguai dará entrada em território brasileiro, acompanhada pelo responsável pela microempresa importadora ou por seu representante legal, transportada em veículo habilitado para o regime, e essa habilitação do veículo já pode ser feita na Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu. O responsável habilitado ou seu representante credenciado da microempresa dirige-se ao local destinado ao despacho de mercadorias na aduana brasileira. Ali, o responsável habilitado ou seu representante confirmará os dados constantes na fatura emitida pelo lojista paraguaio e dará entrada na declaração simplificada de importação via regime RTU. Confirmados os dados da fatura eletrônica gerada pelo lojista paraguaio, o representante da empresa ou seu representante constituído podem então fazer o recolhimento dos tributos devidos pela importação via RTU. A declaração registrada é submetida à seleção para conferência aduaneira em recinto especialmente habilitado, segundo critérios estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. Não havendo irregularidades quanto à declaração ou quanto à fatura emitida, a mercadoria é desembaraçada, ou seja, é liberada para circular em território nacional e pode ser acompanhada por documento fiscal específico para o regime tributário unificado. Os tributos federais incidentes sobre a importação efetuada ao amparo do RTU serão pagos no momento do despacho aduaneiro das mercadorias e serão considerados sob a alíquota unificada de 25%, distribuída da seguinte forma: 7,88% de imposto de importação, 7,87% de IPI, 7,6% de COFINS importação e 1,65% de PIS/PASEP importação. O Poder Executivo poderá ainda reduzir a zero a alíquota do imposto de importação, elevá-la a 18% e ainda poderá elevar a 15% a alíquota do IPI incidente sobre a importação de produtos dentro do regime tributário unificado. A alíquota será aplicada sobre o valor total do preço de aquisição das mercadorias, à vista da fatura comercial emitida pelo lojista paraguaio. Os valores de referência mínimos a serem estabelecidos poderão ser considerados conforme determinação da Receita Federal do Brasil. Por enquanto, não há estabelecimento de valores mínimos para que haja importação. Porém, no futuro próximo, a Receita Federal do Brasil poderá lançar esses valores mínimos para importações via RTU. O cálculo, como já dissemos, dos impostos devidos no desembaraço aduaneiro via RTU não inclui o ICMS, pois o RTU diz respeito somente aos tributos federais inerentes às importações. No futuro, poderão ser celebrados convênios entre a Receita Federal do Brasil e as Secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal,
brasileiros, no intuito de incluir o ICMS no pagamento unificado efetivado dentro do RTU. No ato da importação do RTU, não poderão ser trazidas do Paraguai mercadorias que tenham sido importadas sob o regime tributário especial, o RTE, que é o regime de importação de mercadorias via Paraguai, efetuado por pessoas físicas consumidoras finais de tais produtos. Ou seja, quando o responsável habilitado ou seu representante efetivarem operações de importação via RTU, não poderá ser efetivado importações, não poderá trazer mercadorias que não estejam sob o amparo do RTU. Os dois regimes, o RTU e o RTE, são destinados a fins específicos. Enquanto que o RTU destina-se à importação de mercadorias para revenda a consumidor final, o RTE, Regime Tributário Especial, ele serve para a importação de mercadorias por pessoas físicas oriundas do Paraguai para seu próprio consumo, ou seja, tais mercadorias não podem ser revendidas ao amparo das importações realizadas via regime tributário especial. Então são dois regimes diferenciados que não podem ser combinados entre si e que têm finalidades distintas. O RTU é para importação por microempreendedores constituídos sob o regime do Simples Nacional, que destinará as mercadorias à revenda. Enquanto que no RTE, as mercadorias são importadas para uso da própria pessoa física que se valeu do regime e que, por lei, é vedada a venda de tais mercadorias. Então, as mercadorias no RTE devem ser destinadas ao consumo do próprio importador, da própria pessoa física que as nacionalizou. Podem ser cadastrados no regime tributário unificado os seguintes veículos: os veículos de propriedade da empresa microimportadora, os veículos de propriedade de cooperativa de táxis brasileiros e paraguaios, os taxistas brasileiros ou paraguaios, os veículos de cooperativas de táxis brasileiros e taxistas brasileiros devem ter registro para exercer tal atividade no município de Foz do Iguaçu e serem devidamente registrados junto ao órgão de trânsito e regulamentarmente licenciados para circulação e para atividades exercidas. O cadastramento de veículos de propriedade da empresa microimportadora de cooperativas de táxis brasileiros e de taxistas brasileiros será realizado pela Receita Federal do Brasil por meio da Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu. O cadastramento de veículos de propriedade de cooperativas de táxis paraguaios e dos táxis paraguaios será realizado pela autoridade competente do Paraguai. Não é permitido, em nenhuma hipótese, o cadastramento de motocicletas. Somente poderá realizar o transporte de mercadorias transacionadas via RTU condutores previamente cadastrados. Então não é qualquer motorista, não é qualquer veículo que poderá transportar as mercadorias oriundas do Paraguai nacionalizados via RTU. É necessário que tanto o condutor do veículo quanto o próprio veículo estejam habilitados, estejam cadastrados no sistema para que possam efetivamente trazer as mercadorias via terrestre, somente via terrestre, não se admite outra via que não seja via terrestre, para que tragam essas mercadorias no translado entre Cidade do Leste, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, aqui no Brasil. Poderão ser cadastrados como condutores de veículos as pessoas físicas habilitadas para dirigir táxis com matrículas no município de Foz do Iguaçu, os representantes das empresas microimportadoras ou os seus representantes legais, devidamente constituídos, na forma que já vimos anteriormente.
A utilização de veículos paraguaios só será permitida desde que esses veículos sejam táxis cadastrados no Paraguai, conduzidos por taxistas devidamente habilitados para operarem como condutores de veículos táxi do Paraguai, desde que esses veículos estejam corretamente cadastrados no sistema do RTU pela autoridade paraguaia. Numa primeira etapa de implantação do RTU, o cadastramento de proprietários dos veículos e dos condutores será realizado somente pela Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu. O interessado em cadastrar-se como condutor de veículo deverá preencher requerimento específico e apresentá-lo à unidade responsável pela habilitação ou à delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu com as seguintes documentações, sendo que deverá apresentar os originais e as cópias da documentação. Certificado de registro e licenciamento do veículo. Documento de identificação do proprietário. Documento de identificação dos condutores. Carteira Nacional de Habilitação, CNH, dos condutores. Original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação em que conste a informação de que exerce atividade remunerada com o veículo, em acordo com o disposto no artigo 147 da Lei 9.503 de 97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. E ainda, declaração fornecida pelo órgão do poder público concedente, conforme o artigo 135 da Lei 9.503 de 97, comprobatória de que exerce em veículo de sua propriedade a atividade de condutor autônomo, de passageiros, na posição de permissionário, ou é titular de autorização, permissão ou concessão para a exploração do serviço de transporte individual de passageiros, na modalidade auxiliar. Caso o veículo seja de propriedade de cooperativa de trabalho, esta cooperativa deverá apresentar também a cópia da declaração fornecida pelo órgão do poder público concedente de que é permissionária ou concessionária de transporte público de passageiros. Quais são os locais de operação do RTU? O RTU operará apenas para as mercadorias constantes da lista positiva e nos municípios de Cidade do Leste e Foz do Iguaçu. Foi instituído o Comitê de Monitoramento do regime RTU, que tem duas finalidades: acompanhar o fluxo de importação de mercadorias entre o Paraguai e o Brasil e monitorar as atividades de importação e com o intuito de medir o impacto das importações via RTU na economia brasileira. Este comitê ele elaborará relatórios trimestrais que apontarão as necessidades de aprimoramento do sistema RTU. Poderão ser implementadas restrições adicionais ao regime ou ampliações do escopo de alcance do regime, dependendo do resultado dos relatórios trimestrais emitidos por este comitê, que vai avaliar então o impacto do regime RTU sobre as importações no Brasil e sobre a economia brasileira. Muito obrigado e sucesso!